Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos em pleno mês da Bíblia, mês de setembro, em que a Igreja no Brasil, na sua preocupação pastoral, procura motivar-nos a um maior contato, a uma intensificação, a uma maior familiaridade com relação à Sagrada Escritura. A Bíblia, cujo termo significa biblioteca, conjunto de livros, Bíblia quer dizer isso, uma coleção de livros, é o livro mais perfeito que existe. Contém toda a experiência de Deus e dos homens, do céu e da terra, do passado, do presente e do futuro. Não há nenhum outro livro que supere o valor da Bíblia por essa particularidade. É palavra de Deus. Por isso Jesus diz: passarão o céu e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Para incutir em nossa consciência e em nossa inconsciência também, pois é ela que funciona, muitas vezes até sem o nosso querer, para que nos lembremos disso, a verdade e a eternidade da palavra de Deus. Esse ensinamento que hoje Jesus nos dá, nos fala uma vez mais a respeito dos talentos. Conhecemos a parábola dos talentos, aqueles que recebem quantidades diversas e depois fazem produzir, multiplicar, frutificar estes talentos. E tem lá um cara de pau que vai e enterra, e depois, quando o Senhor volta, ele vem assim com a cara mais simples, dizer: bem, enterrei. Ah, enterraste. E o Senhor usa esta mesma expressão: tirai dele o talento que ele tinha e enterrou. A quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Portanto, aqui está subentendido a parábola dos talentos. E Jesus fala isso aqui através de outras imagens. Por exemplo, da lâmpada. Qual é a finalidade da lâmpada? Em outros tempos, e ainda hoje, em lugares de difícil iluminação, como é preciosa a lamparina, como uma vela é importante quando falta luz, até mesmo um palito de fósforo aceso. Certa vez eu e o meu colega já trocamos um pneu de carro num ramal lá para o interior de São Miguel de Guamá, à luz de isqueiro. Pensem só,
E aquele isqueiro que esquentava e queimava a mão da gente tornou-se tão precioso para a gente poder enxergar a porca e enfiar a chave para poder rodar e assim trocar o pneu furado. Olhem só. De fato, Jesus não diz uma coisa tão diferente que ninguém saiba. Ao contrário, ele quer evidenciar uma verdade tão básica. Não se acende uma lâmpada e se a esconde, porque a finalidade dela é provocar luz, iluminar os olhos da gente. Assim, Jesus fala aqui, para que todos possam beneficiar-se da luz. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo que nós também devemos produzir frutos. Como é bom quando a gente tem consciência da gente mesmo. Nós nunca devemos achar que nós somos as pessoas mais competentes, mais capazes, mais perfeitas que existe sobre a face da terra, até porque seria ridículo, todo mundo ia justamente achar graça da gente, porque não é verdade. Nós não resumimos a quintessência da perfeição. Eu sou o máximo. Muitas vezes a gente pode ser tentado a isso, mas é uma tentação tão ridícula que as pessoas acham graça da gente. Se não é pela frente, né, por trás, não escapamos. Mas também o contrário é verdadeiro, meus irmãos e irmãs. Nenhum de nós é uma pessoa tão incompetente, tão sem carismas. Não existe uma pessoa que não tenha uma capacidade mínima. Toda pessoa possui capacidade para alguma coisa. Tem até o ditado, não é? De médico e de louco, todo mundo tem um pouco. É uma verdade que está implicada aqui, ou seja, nós somos sim capazes de realizar alguma coisa. O que é o bom? O bom é nós termos a consciência. Eu não sou a quintessência do mundo, mas eu sei tocar violão, eu sei pintar, eu sei fazer bife, eu sei alegrar um ambiente, eu sei animar uma celebração, eu sei ler a palavra, sei ter então a devida consciência daquilo que a gente é. Aqui está a virtude, conforme o ditado, a virtude está no equilíbrio, a virtude está no meio. Nenhum de nós se arvora a ser o suprassumo da perfeição, mas também não devemos achar que não somos capazes. A bem da verdade, muitas vezes nem valorizamos aquilo de que de fato somos capazes, porque tudo é dom, tudo é fruto do Espírito, tudo é talento, para lembrar a parábola que Jesus conta, e de quantas coisas nós somos capazes. Aliás, meus irmãos e irmãs, no bem e infelizmente também no mal, de que nós somos capazes, as situações muitas vezes impõem a gente a assim agir. Mas é melhor que a gente busque desenvolver os talentos, é melhor que a gente busque fazer prosperar os dons, porque crescimento só existe a respeito dos dons positivos da gente. Ninguém cresce, ninguém se desenvolve, ninguém evolui, se não é em coisas boas. Não se pode falar de crescimento no mal, pelo contrário, há uma involução, ou seja, um andar para trás daquilo que é a nossa condição humana, até mesmo do que a história já alcançou de desenvolvimento.
Não podemos retornar à fase, à época da barbárie, e reduzir-nos a bárbaros. Ao contrário, devemos também evoluir no sentido da consciência do ser humano, dos valores humanos e daquilo que é a plenitude, a coroação de tudo, dos valores religiosos, sobretudo passados, crivados pelo Evangelho de Jesus, que nos faz de criaturas frágeis, criaturas fortalecidas, criaturas capazes até mesmo de suportar, como a experiência do cristianismo mostra, suportar os inimigos, os algozes, de suportar a dureza do martírio. Pensem só, hoje se está celebrando a Santa Missa pela alma do Chico Mendes e da irmã Dorothy. Alguém se lembrou deles? Rezar pela alma desses irmãos que em nossos tempos foram capazes de aguentar, olhem só, o martírio, num tempo de tanta covardia, num tempo de tanto desdém, num tempo de tanto egoísmo, de tanto desinteresse pelas coisas, pelos valores, pelas lutas sociais. Esses irmãos deram a vida, custou-lhes a vida lutar por ideais, para o bem da sociedade, sobretudo dos pobres, dos camponeses. Uma evolução que então nós experimentamos na força do Evangelho, para produzir os talentos que há em nós. Santa Inês, nos nossos tempos, Santa Maria Gorete, foram capazes de uma força fenomenal, ainda que à altura do martírio fossem apenas adolescentes. E a Virgem Maria, que é o modelo de todos, de todas, ainda adolescente, aceitou revolucionar o mundo. Aqui está a serva do Senhor, eu vou fazer conforme Ele quer. A força do Espírito Santo que vem em socorro da nossa fraqueza e ajuda-nos por isso a sermos mais, a sermos melhores. Para funcionar os dotes que Deus nos deu. Todo dom perfeito, todo presente legal vem do Pai das luzes, porque Ele não dá presente que não seja bom. Ele nos dá os melhores dons do céu. Um instante de silêncio para que a palavra de Jesus penetre em nosso coração. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha, mas para colocá-la no candeeiro, a fim de que todos os que entrem vejam a luz.